E aí, pessoal? Eu sou a Bianca do PET Engenharia Química da UEM e hoje eu vou ensinar para vocês um pouquinho da ferramenta Solver. Mas o que é o Solver? Ele, na verdade, é um software que é encontrado dentro do Excel, mas também em alguns outros softwares externos, que resolve problemas de otimização. Ou seja, problemas que queremos maximizar ou minimizar algo ou ainda chegar até um determinado valor. Então, primeiro a gente precisa habilitar ele aqui no nosso Excel. Então, a gente vem aqui na guia de arquivo, opções, suplementos, e aqui embaixo em suplementos do Excel a gente clica em ir. Meu solver já está habilitado aqui. Se eu não estiver, é só clicar nessa caixinha e dar um OK. Para a gente visualizar ele, a gente vem aqui na guia de dados e o solver vai estar aqui no cantinho. Quando vamos usar o solver, é importante a noção de alguns termos, como a célula de destino, que é a célula que queremos alterar para obter um valor para a mesma. O igual é o valor que desejamos que essa célula possua. As células variáveis são aquelas que terão seus valores alterados para que possa ocorrer o ajuste à especificação do valor da célula de destino. As restrições são utilizadas para limitarmos os intervalos de variação das células variáveis. E a referência da célula diz respeito a qual célula terá seu valor restringido. Agora vamos para os exercícios. O primeiro exercício é para encontrarmos o máximo de funções com algumas restrições. Então, a gente tem aqui a função 1, que é a mais 3b menos c, e temos três restrições para ela. A primeira é que a mais 2b mais c é igual a 4, a segunda, 2a mais b menor ou igual a 5, e a terceira, a, b e c, que serão as minhas variáveis, maiores ou iguais a 0. Então, a gente vai colocar a minha função 1 e as minhas duas restrições aqui em função das variáveis a, b e c. Então, a gente vem aqui na função, coloca o sinal de igual e vai referenciando ela com as células das variáveis. Então, A mais 3 vezes o B menos C, vou dar um Enter. Ele vai ficar zerado porque as minhas variáveis serão encontradas quando a gente utilizar o solver. O mesmo vai acontecer aqui com as restrições. Coloco o sinal de igual, A mais 2 vezes o B mais C, e a segunda, 2 vezes o A mais B. Pronto. Coloquei, agora a gente vai habilitar o nosso solver aqui para resolver. Então, a gente vem aqui, solver. O meu objetivo é a minha função e o que eu quero fazer com ela? Eu quero encontrar o máximo. Então, aqui para, já está no máximo, está correto. As minhas variáveis, A, B e C. Seleciono as três juntas, então aqui, célula G8 até G10. Ok. E agora eu vou colocar as minhas restrições. Então, venho aqui em adicionar. A primeira é essa aqui, que A mais 2B mais C é igual a 4. Então, eu altero meu valor aqui, meu sinal igual, e coloco o número 4. Eu clico em adicionar para colocar a segunda, que diz 2A mais B menor ou igual a 5, o sinal já está correto, coloco o número 5. E a última, que as minhas variáveis são maiores ou iguais a 0. Então, altero o sinal, coloco 0, e como é minha última restrição, eu dou um OK. Então, a gente vai conferir aqui o nosso objetivo, maximizar, ou seja, encontrar o máximo da minha função, que está na célula G7, as minhas variáveis A, B e C, G8, G9 e G10, correto? E aqui as minhas três restrições. Então, clico em resolver. Essa caixa aqui fala que o solver encontrou uma solução. Então, a gente quer manter a solução do solver, a gente dá um OK, e aqui ele vai dar o nosso valor. Então, a gente consegue conferir aqui. A minha primeira restrição bateu, igual a 4. A minha segunda restrição também bateu, menor ou igual a 5. E aqui também a gente vê que confere, que A, B e C são maiores ou iguais a 0. O A e o C são 0 e o B é 2. Esse segundo exercício aqui é basicamente o mesmo que vocês vão ter que fazer. Então, ele fica aí de sugestão para vocês. No segundo exercício, temos um problema. Queremos encontrar uma combinação para fazer uma determinada ração com o menor preço possível, respeitando as restrições de cada um dos ingredientes. Então, aqui vamos ler o problema.
encontrar a combinação para 150 kg de ração com o menor custo atendendo às restrições de cada ingrediente. Então, qual é o nosso objetivo? É o custo total da produção, que temos aqui a nossa célula K8. E a gente quer minimizar ele, quer encontrar o menor custo possível. E quais serão as nossas variáveis? A quantidade de cada um dos ingredientes, do arroz, frango, carne e milho. E as restrições é respeitar a quantidade mínima e máxima de cada ingrediente, que a gente tem aqui na tabela, assim como o total, que é o que ele dá no problema, 150 kg de ração. Então, a gente vai colocar a quantidade total, todos os custos e o custo total, todas em referência às nossas variáveis. Então, a gente vem aqui primeiro na quantidade total. A gente sabe que é a soma, então a gente usa a função soma e arrasta todas essas células aqui. Fecha o parênteses e dá um igual. Ele vai dar zero, porque as nossas variáveis ainda não temos nenhum valor. O custo. Qual é o nosso custo? Vai ser igual a quantidade, que a gente vai encontrar depois com o solver, vezes o preço, correto? Vou dar um Enter. E aqui eu posso utilizar a nossa célula de replicação. A gente abaixa, ok? E o meu custo total vai ser a soma desses custos. Então, vou fazer a mesma coisa, fechar, ok. Para essa minha célula aqui ficar com o valor de real, é só a gente vir aqui na página inicial e colocar aqui, ó, contábil, tá? Ou moeda, que ele vai dar na mesma. Igual tá aqui no preço. Então, agora a gente já colocou tudo que eu quero em função das minhas variáveis, a gente vai utilizar o solver. Então, a gente vem aqui em dados, clica em solver. Então, o nosso objetivo, o custo total. O que eu quero fazer com ele? Eu quero minimizar, então ele já está aqui certo. Quais são as nossas variáveis? As quantidades em quilo de cada um dos ingredientes. Então, eu seleciono as minhas células aqui, que é a G4 até a G7, e agora vamos adicionar as restrições. A primeira restrição, que é o que ele já dá no início do exercício, é que eu quero 150 kg de ração. Então, essa minha quantidade total, o sinal de igual a 150. Adicionei. A minha segunda restrição é que eu tenho que respeitar a quantidade mínima de cada um dos ingredientes. Então, eu posso selecionar todas essas variáveis aqui. A quantidade mínima, então, ele tem que ser maior ou igual, correto? Então, a gente coloca aqui maior ou igual. A minha restrição, aí eu seleciono todos esses valores, 25, 15, 20, 30, que ele já vai dar aqui todas as células. Adicionar. A minha última restrição é que eu tenho que respeitar a quantidade máxima de cada um deles. Então, a gente vem aqui, coloca de novo essas células. Quantidade máxima, eles têm que ser menor ou igual, já está aqui. E a minha restrição, aqui, essa coluna da tabela. Vou dar um OK. Tem as minhas restrições, tem as minhas variáveis, tem o meu objetivo. Então, vou dar um resolver aqui. Ele fala que o solver encontrou uma solução. Vou dar um OK. E aqui a gente tem os nossos valores. Então, a gente tem a quantidade de cada um deles, a quantidade total, que realmente deu 150, e o nosso custo total mínimo, que vai ser R$ 897,50.